Há duas visões sobre a força militar israelense. A que você ouve pela maioria da mídia e a verdade. Vou contar a você a verdade. Fui o comandante das forças britânicas no Afeganistão. Eu lutei em zonas de combate ao redor do mundo, inclusive Irlândia do Norte, Bósnia, Macedônia e Iraque. Também participei de todo o conflito em Gaza em 2014. Baseado em minhas experiências e observações, a Força de Defesa de Israel, a IDF, protegeu os direitos de civis em zonas de combate mais do que qualquer outro exército na história das tretas. Por que isto é assim? Primeiramente, Israel é um país decente, com valores ocidentais guiado por princípios democráticos. Israel se interessa tanto por tretas quanto a Bélgica. Aliás, Israel nunca começou uma treta. A única razão pela qual vai à treta é se defender. E ele precisa se defender, porque ao contrário da Bélgica, está cercado por países e grupos armados que desejam destruí-lo. Em segundo lugar, o judaísmo, com seus padrões morais excepcionais, continua sendo uma grande influência sobre os cidadãos de Israel. Digo isto como alguém que já não é judeu. Em terceiro lugar, o exército é composto, majoritariamente, por cidadãos com preparo militar. Israel é um pequeno país, com um pequeno exército profissional. Para lutar uma treta, Israel depende tanto de alistados quanto reservistas. Estes são cidadãos comuns, de professores a encanadores, convocados para defender os seus lares. Eles não querem ficar lutando, e não querem machucar os outros. Em lugar nenhum. A essência moral e a decência da Força de Defesa de Israel foram mais evidentes do que na treta de Gaza em 2014. Se já houve uma treta puramente defensiva, foi esta. A treta foi iniciada pelo Hamas, uma organização maldorista, designada como tal pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Eles comandam a faixa de Gaza. Nos primeiros 6 meses de 2014, o Hamas lançou centenas de mísseis em civis israelenses. Após repetidos avisos de Israel para cessarem fogo, a Força Aérea Israelense, enfim, conduziu ataques aéreos precisos para deter o lançamento de mísseis. E a IDF avançou por Gaza para destruir a rede de túneis construídas para maldoristas que o Hamas construiu, para atacar as comunidades israelenses próximas à fronteira de Gaza. A IDF tomou medidas extraordinárias para avisar os cidadãos de Gaza sobre as áreas de ataques, espalhando milhões de folhetos, transmitindo mensagens de rádio, enviando mensagens de texto e fazendo dezenas de milhares de chamadas telefônicas. Deixe-me repetir. Os israelenses ligaram para os celulares em Gaza e os avisaram para deixarem suas residências e irem para locais seguros. Nunca na história da treta, um exército ligou para o seu inimigo e contou-lhes onde ele iria soltar suas bombas. Muitas missões da IDF, que poderiam ter destruído o potencial militar do Hamas, foram abortadas para evitar vítimas civis, aumentando o risco para os cidadãos e soldados israelenses. Apesar disso tudo, é claro que civis inocentes acabaram falecendo. Toda treta é caótica e confusa, e erros são frequentes. Mas erros não são crimes de treta. O Hamas, por outro lado, cometeu crimes de treta como político oficial de governo. Ele posicionou de propósito seus recursos militares dentre a população civil, escondendo armamento em escolas e hospitais, e colocando lança-mísseis ao lado de prédios, forçando civis a permanecer em áreas que o Hamas sabia que seriam atacadas. Eles também instruíram a população a espalhar a mentira de que todos os falecidos em Gaza eram civis, mesmo se na verdade eles fossem combatentes. E se não houvessem falecimento de civis, o Hamas inventava. Vários sites da internet mostram palestinos cuidadosamente falsificados, vítimas de atiradores e ambulâncias batidas, entre outros horrores falsos. Isso é tão comum que existe até um termo, Pallywood, como uma Hollywood palestiniana. Ironicamente, são os próprios líderes do Hamas que melhor conhecem as medidas extraordinárias que a IDF é capaz de tomar para proteger civis inocentes. Eles se aproveitam ao máximo da decência e da adesão de Israel às leis de treta.
Nenhum exército assume tantos riscos em nome de proteger os civis como o exército israelense assume. Eu digo isto como um soldado profissional. Digo isto porque é verdadeiro. E pessoas que se importam com a verdade devem saber. Eu sou o Coronel Richard Kemp. Meus irmãos, eu sou o Davi, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. E o vídeo já começou dessa maneira por um motivo. Eu, durante a nossa história aqui de quase 10 anos, falta bem pouquinho para completar, eu evitei falar muito desses conflitos lá em Israel, porque eles são bíblicos. Até o fim dos tempos, Israel vai passar por isso. Agora, o que tem naquela terra, né? Um país pequeno, e o que é que tem lá que é tão interessante? Bom, segundo algumas pesquisas que eu fiz, materiais que servem para fazer as tais bombas atômicas, aquele solo é muito rico nesse material. É como se, de fato, a Terra, o nosso planeta inteiro, tivesse se originado lá. E aquele solo guardasse essas riquezas incomparáveis do início dos tempos. Apesar que falam aí que a Terra tem milhares de anos e não sei o que, passou por processos, isso e aquilo. As descobertas atuais mostram que não, né? Tem se encontrado tecnologia embaixo da terra, embaixo do mar. Os próprios monumentos que estão aí atravessando os séculos mostram que havia um conhecimento que foi perdido, ou pelo menos tirado da vista da população comum. Talvez seja guardado a 7 chaves por aqueles que estão no topo do poder. E é esses que estão no topo do poder, meus irmãos, que eles vêm distribuindo e criando uma agenda que ela tem que ser global. Valores e costumes de determinadas nações que preferem preservar esses valores, essas nações estão sendo atacadas e classificadas como extremistas, mesmo que sejam elas que estejam sendo alvo dos extremistas, como é o caso de Israel. Eu me dei o trabalho de assistir outras entrevistas e ver também, né, o que é que o outro lado anda dizendo, e eu vi que esses caras do Hamas, né, são muito protegidos até pelaquela organização que tem todo mundo nela. Ela tem um O, tem um N, tem um U, aí você faça aí, né, a soma, porque eu prefiro não falar aqui por causa do algoritmo, o canal já é muito prejudicado. E eles defendem, sempre que Israel tenta se defender e ataca, né, aí eles colocam, não, que isso aí é desumano e não sei o que, e começa a fazer ali as sanções contra o país, né. Então é bem complicado isso. E quando você vai ver o porquê isso acontece, né, porque é que pessoas humildes, ignorantes, que não tem grana nem para comprar uma casa própria e um carro, tem fuzil, tem tanques de treta, tem aviões, como é que eles conseguem grana para isso? Quem é que financia, né? É a grande pergunta que a maioria que está desperto sabe a resposta, né? Basta acompanhar a história para ver. Nosso canal fez vários vídeos sobre isso, alguns ainda permanecem no ar. Então, seguindo esse raciocínio, meus irmãos, tudo isso acontece porque hoje, para uma nação ser aprovada por esse conceito global, ela precisa ter, por exemplo, uma bancada que defenda o oposto do que aquele povo quer. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Se não tiver lá dentro leis sendo criadas, um judiciário implementando coisas que agradam uma pequena minoria, se não tiver sendo isso imposto, esse país, essa nação é tida como fascista. Então precisa se atacar com unhas e dentes. Eu vi as outras reportagens, é basicamente isso que a mídia internacional faz. Eles colocam, inclusive, ex-militares israelitas falando mal do seu exército e das ações. E a principal bandeira que eles falam é o extremismo. Olha, as mulheres lá não têm os direitos que vocês têm aqui, elas são desrespeitadas e não sei o que, não sei o que lá. Comparam com o Holocausto, meus irmãos, os caras investem pesado contra a cultura dos países. E, mais uma vez, citando essa organização que está o mundo todo nela, né? Tá todo mundo unido ali, as nações estão literalmente unidas. Meu irmão, mais do que isso eu não posso ir, tá? Quem bom entendedor, entenda. Infelizmente, a pessoa que chegou agora e que é alienada, ela não consegue entender, né? Apenas aqueles que realmente estudarem e que estão despertos. Então eles disseram o quê? Inclusive na sua Agenda 2030. Nós incentivaremos a cultura desde que ela inclua a todos. Quer dizer, se ela não incluir, essa cultura precisa ser destruída e apagada. Mas se uma nação inteira tem aquela cultura e ela não aceita certas coisas como o Brasil tem feito, então o que vai acontecer com essa nação? Ela vai ser apagada? Lembra que Dr. Enéas falava desse assunto e
Era apenas um outro exemplo, ele falava da economia. Lembra que ele falava com o doutor Batista Vidal, ele dizia, olha, tem a competição entre nações, né? Como se nações fossem empresas. Quando uma empresa quebra, ela coloca os seus funcionários para fora. Se uma nação é comparada a uma empresa e ela quebra, o que é que ela vai fazer? Né? Dr. Batista Vidal e Dr. Enéas falavam sobre isso. E é a mesma coisa aqui. Se vão incentivar uma cultura, mas o país não aceita aquela cultura, aí vai destruir o país, vai destruir as pessoas? A resposta você está vendo aí com esse conflito. Eu não posso ir mais do que isso, meus irmãos. Eu não posso, porque infelizmente as pessoas acham, né, que isso aqui é uma coisa regional e ela não é. Pode ter certeza que ela não é, nem nunca foi, nem nunca será uma coisa de nação, de povo contra povo. É uma questão que ou aceita essas regras que agora são globais, ou do contrário, inimigos se levantarão contra você o tempo inteiro. No Brasil não existe isso aí todos os dias, nós não somos atacados pelos vizinhos, justamente porque nós e os vizinhos já nos rendemos. Somos nações de fachada, meus irmãos, somos uma farsa democrática, a verdade é essa. A grande verdade é essa, somos uma farsa, um país de faz de conta. O que é que eu posso falar mais do que isso? Eu já falei até demais. Enfim, eu vou pedir a você que valorize o nosso trabalho, deixe o seu like, compartilhe, comente. Muitas pessoas veem os vídeos e esquecem de fazer isso e prejudica muito, meus irmãos. Quem puder, se torne membro, né? O boicote está gigantesco nesse canal depois desse último strike. Eu tenho minhas dúvidas de quem fez isso, né? Prefiro aqui não falar, né? Mas eu tenho quase certeza do que aconteceu e eu tô muito triste. Mas enfim, né? Depois daquilo piorou bastante o alcance dos vídeos porque o canal já está numa situação difícil por falar dos temas que fala, né? Aí vai uma pessoa e faz isso. Enfim, meus irmãos, enfim. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!